Meus amigos, Bruno Alves aqui. E após o debate que nós fizemos aqui com o Esaías e o Banzoli, né? Que foi um debate histórico, né? Porque foi uma sova, né? Foi uma surra. Todo mundo que assistiu o debate viu que na terceira pergunta os caras já estavam querendo fugir. E após eu que exigi que fossem feitas as 6 perguntas, conforme combinado, e na hora de saíram em clima de velório. E foi uma das maiores surras que eu já vi na minha vida, tá? Bíblicas. Surras que eu disse bíblicas, no campo das ideias. E óbvio que após essa surra, todo mundo viu, muitos defensores do diabo, iriam se levantar. Um deles é o professor Edson Silva, né? E aí ele pegou esse texto aqui, que eu usei durante uma pergunta, de Mateus 7, no versículo 9, que diz assim, ó: E qual dentre vós é o homem que, pedido de pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aqui, e o Edson Silva já está fez live falando sobre isso, e foi tão patético que eu não vou nem dividir aqui com vocês o que ele falou, tá? É muito patético, porque ele é como Nicodemos, ele não consegue enxergar o lado espiritual. O Messias disse para Nicodemos: você vai ter que nascer de novo, se você quiser entrar no reino dos céus. E Nicodemos perguntou: eu tenho que voltar para dentro da minha mãe, do ventre da minha mãe? Não, Nicodemos era mestre da Torá, sabia tudo sobre a Torá, adorava Javé, adorava aqueles seres do passado, né? Elda, o estouro do panteão cananeu, tudo mais. Tudo, Moloque, Renfã, era quem eles serviam, né? Eles eram politeístas, não tinha nada de monoteísmo ali. Ele sabia tudo da Torá. E o Messias falou que ele tinha que nascer de novo, era aprender. Era do ponto de vista de aprendizado, de alimento espiritual. Aqui nesse texto, quando o Messias diz: pode um pai bom, seu filho, lhe pedir pão e entregar no lugar de pão uma pedra, e no lugar de peixe entregar serpente? Se ele falou isso, é porque alguém fez isso. Teve algum pai de alguém que fez isso. E obviamente quem fez isso foi Javé. Só que aqui ele está falando de 2 alimentos. Um físico, que alimenta o corpo, e o outro espiritual, que alimenta a alma, o espírito. O pão e a pedra que ele se refere é o alimento espiritual. E o peixe e a serpente, aí sim, são coisas físicas. E eu vou provar isso para vocês agora, ok? Primeiramente, vocês precisam ver quem fez isso. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, o povo estava murmurando, com fome. Lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos e tudo mais. Então o povo murmurava por fome. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles comiam de graça. E aí aquela divindade tirou eles de lá. E eles estavam passando fome, o povo estava murmurando. E em Números 21, no versículo 6, diz o que aquela divindade fez. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. Então o Messias está fazendo alguém pedir o peixe e alguém deu serpente. Quem fez isso? Javé, com os israelitas no deserto. Então ele pergunta: pode um pai bom, seu filho, lhe pedir peixe, entregar no lugar de peixe serpente? Se vocês que são maus sabem das coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que está nos céus. Ele está falando que Javé não é o pai dele. Está claro. Isso aqui é alimento físico. Quando ele fala do pão e da pedra, é alimento espiritual. E porque enquanto o povo pedia pão, pedia comida, Javé deu tábuas de pedra. Sim, e aí o Messias está falando de alimento espiritual. Eu vou provar isso aqui. Porque o Messias fala: pode um pai bom, quando o filho lhe pedir pão, lhe entregar no lugar de pão uma pedra? Isso é alimento espiritual. Isso já não é comida que ele está falando. Comida é o peixe e a serpente que Javé fez. Esse pão e pedra é alimento espiritual. Eu vou provar. João 6. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu. Por isso que você tem que fazer a exegese. Para você entender o texto de Mateus 7, você tem que pegar outro texto que corrobore. Pode um pai bom, se o filho lhe pedir pão, entregar no lugar de pão uma pedra?
Peraí, ele está falando de coisa física para comer ou espiritual aqui? Nessa espiritual. Vamos lá, João 6, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele está falando aqui de alimento espiritual, ele não está falando de nada físico. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí a partir do 47 ele diz assim, ó: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele está falando aqui do alimento espiritual que Moisés dava. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele é o pão, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida ao mundo. E o que eles entendiam quando o Messias disse isso? Ele estava falando de alimentação espiritual. O que eles entendiam como Edson? Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar sua carne para comer? Eles estavam pensando em canibalismo, que era para comer a carne do Messias, igual o Edson. Quando o Messias diz: pode um pai bom, se o filho lhe pedir pão, entregar no lugar de pão uma pedra? Sim, se o filho lhe pedir um alimento espiritual, ele dá aquela pedra dos 10 mandamentos. Ele está comparando os alimentos espirituais. Vossos pais comeram um pão no deserto e morreram. Vossos pais se alimentaram do ensinamento espiritual de Moisés e morreram, porque morreram mesmo. Javé matou a todos, só sobrou Josué e Caleb. Por isso que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, importa, dependendo da tradução, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quem se alimentou de Moisés, pereceu. Javé matou a todos e só sobrou Josué e Caleb. Quem se alimentou de Moisés morreu. Quem se alimentar dele terá vida eterna. Tanto que Paulo diz em 2 Coríntios: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Perceba que tem 2 alimentos espirituais. Um escrito com tinta, que não salvou ninguém, pelo contrário, só trouxe desgraça. Outro escrito com tinta em tábuas de pedra, que só trouxe desgraça. E o outro escrito nas tábuas de carne do nosso coração, que é o alimento do Messias. Então isso que eles, como mestres, e são iguaizinhos os mestres da Torá, eles não conseguem enxergar o que é alimento físico e espiritual. Então em Mateus 7 ele está dizendo: qual homem no meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele está perguntando: se o filho lhe pedir um alimento espiritual que traga vida, lhe dará no lugar desse alimento uma tábua de pedra que não serve para nada, que condenou a todos. Todos que seguiram aquilo ali foi pro cacete, foi pro beleléu. Por isso que ele fala: eu sou o pão. Moisés não vos deu o pão do céu. Veja que ele está falando de coisas espirituais, mas esses caras não conseguem pegar. Você entende? Eles não conseguem pegar. Por isso em Ezequiel, o próprio Deus de Israel fala: eu lhe dei estatutos que não eram bons, mandamentos dos quais não haveriam de viver. Fiz com que vocês sacrificassem os seus primogênitos. Sim, a Torá, Levítico 27, era voto de sacrifício de seres humanos, porque eles serviam a Moloque e Renfã. Javé andava com todos eles. Javé mandava sacrificar a Azazel. Isso, gente, lá era uma miscelânea de anjos caídos. Por isso que o Messias disse que ninguém viu a Deus, ele que revelou, o Filho que revelou o Pai. Então, como discutir com pessoas que não entendem, não conseguem separar o que é um alimento físico de um alimento espiritual? Se o Messias diz que Moisés não deu o pão do céu, é porque ele não deu o alimento espiritual verdadeiro. Ele que dá o alimento. Pai justo, o mundo não te conheceu. Ele veio apresentar o Pai, gente. É difícil entender isso. É difícil que esses caras entendam isso. Então fica muito claro quando o Messias diz: qual homem no meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Ele está fazendo uma clara referência a Javé.
clara, é clara. Sim, o povo pensava, né, pediu peixe e ele entregou serpentes. O povo pediu pão, um alimento espiritual, uma coisa boa, ele deu aquelas tábuas de pedra que para nada servia. Por isso que o Messias não seguia nem nada dos 10 mandamentos. Os judeus queriam sempre matá-lo, porque ele violava o sábado. Quando veio a mulher adúltera, segundo a Torá, ele tinha que apedrejar. Ele não fez isso. Ele violava o sábado. Ele fazia tudo contrário à Torá. Tudo que ele fez aqui foi contrário à Torá. A única coisa que aconteceu... É claro que ele foi circuncidado ao 8º dia, mas aí ele tinha 8 dias, não tinha como. Mas quando inicia o seu ministério aos 30 anos, ele desfaz a Torá inteira. Então jamais eles vão conseguir compreender que o alimento ali, eram 2 tipos de alimento. Tinha o alimento físico e o alimento espiritual. Obrigado.